graus e 4 décimos é a temperatura, chegando o Direto ao Ponto. Rádio Independente. Direto ao ponto. No quadro Direto ao Ponto, a participação do médico e gourmet Dr. Marcos Franck, que vai falar de onde veio o ovo da Páscoa. A Páscoa está se aproximando aí e a gente começa a falar sobre esses assuntos. Bom dia, Dr. Franck. Bom dia, Rita. Bom dia aos nossos ouvintes. Aquela fase que a gente entra nos supermercados agora e, se bobear, a gente cabeceia um ovo de Páscoa, né? Então, eu fui resgatar um pouquinho da história do ovo de Páscoa, dessa tradição. E essa é uma tradição muito antiga, que inclusive ela é prévia ao surgimento do cristianismo, né? Certamente os homens antigos lá olhavam para aquele fenômeno, né, da galinha colocando o ovo, aquele ovo chocando, e de repente, dias depois, nascendo um pinto. Então isso ficou desde cedo um símbolo. Primeiro um símbolo de fertilidade, né? Olha, aquilo se transformou depois de restauração. E isso aí era muito festejado, porque no hemisfério norte, a primavera acontece mais ou menos nessa época e corresponde ao pico da postura de ovos. Quando os cristãos surgiram, né, a história de Jesus Cristo e tudo mais, os primeiros cristãos tomaram emprestada essa imagem do ovo. Só que eles aplicaram ela para a figura de Jesus Cristo, ou seja, alguém que ressurge, né? Como se alguém está ressurgindo, alguém que está aparecendo de novo. Isso foi se criando esse costume aí, e se imagina que mais tarde se começou o costume de presentear as pessoas com ovos. Se acha que isso tem acontecido depois das cruzadas, que aconteceram ali por volta de 1100, onde cristãos foram tentar retomar a Terra Santa. Naquela época, a Quaresma, esse período de 40 dias que antecede a Páscoa, existia um jejum muito mais rigoroso, semelhante àquele jejum que os islâmicos, né, que os muçulmanos fazem durante o seu Ramadã. Hoje nós não temos mais uma tradição tão forte assim. As pessoas não comiam ou comiam menos, tinha aquele monte de ovos sendo colocado pelas galinhas, lá o que fazer com os ovos. As pessoas começaram a cozinhar os ovos, decorar os ovos com cores vivas, e se tornou um costume, então, dar ovos cozidos de presente. Quando acabava a Quaresma, era bom ter um ovo ali cozido para comer logo depois. Em 1290, um rei, Eduardo I, ele comprou 450 ovos e mandou tingir com pano colorido, usou um corante lá, e depois esses ovos foram dourados com folhas de ouro, ou seja, com um ovo muito bonito. E o Eduardo I, ele presenteou os membros da Casa Real com esses ovos aí. Com o tempo, os ovos começaram a ser levados para a igreja para serem abençoados e depois eram colocados no centro da mesa. Acabava o jejum, as pessoas iam lá e comiam um ovo cozido decorado. E o que aconteceu? Com o tempo, começaram a surgir superstições em cima desses ovos aí. Dizia o seguinte: os ovos postos na Sexta-feira Santa, se tu guardasse ele por 100 anos, eles iriam se transformar em diamantes. E a gente viu que isso não aconteceu. Outros achavam assim: os ovos cozidos na Sexta-feira Santa e consumidos na Páscoa, eles melhoram a fertilidade e eles vão prevenir a morte súbita. E surgiu um outro costume que até hoje algumas pessoas ainda preservam, que é: se um ovo tivesse 2 gemas, a pessoa iria ficar rica. O chocolate chegou bem mais tarde, né? Por volta do século XVIII, quando os chocolateiros franceses conseguiram fazer as formas para o ovo de chocolate e passaram a rechear o ovo de chocolate com bombons dentro dele. E de lá para cá, esse costume, nós esquecemos um pouco
dos ovos tradicionais da galinha, embora eu tenha crescido e tenha ganhado algumas vezes aqueles ovos de galinha que remetem mais ao costume antigo. Ou a gente vai no mercado e a gente vê lá os ovos de chocolate aos montes. E agora a gente pode entender da onde que veio esse costume. E vocês aí, pessoal, gostam de chocolate? Bastante. Gosto. Não sou daqueles que não fica sem, mas sempre é bom um chocolatinho ali, sem muito exagero, Dr. Frank. Para comer. Se eu achar alguém que não gosta de chocolate, né? Mas eu conheço. Sempre tem um diferentão, eu conheço. Né? É estranho, né? Porque muitas vezes assim a sobremesa ela vem, se não é o bombom, a barra de chocolate, tem mousse de chocolate ou algo que tenha chocolate no meio, e daí é estranho que quando tem alguma pessoa ali que não gosta, né? Aí já se faz uma sobremesa diferente também para essa pessoa. No meu caso ali na família tem alguém, é atípico, mas acontece. Faz parte. Assim como tem aqueles caras que não gostam de batata frita, né? Fazer o quê? Eu sou um que não gosto muito de chocolate, Frank. Se tiver opção, eu como porque é a opção mais prática. Mas se tiver uma sobremesa ou chocolate, eu vou sempre na sobremesa antes do chocolate. Tem cara de quem gosta de um pudim. Também gosto de um pudim bem fraco. A gente está gozando aqui, né? Mas esse costume do doce, da sobremesa, né? E o chocolate é uma tradição que surgiu aqui na América do Sul, né? Os incas usavam o cacau e produziam chocolate, produziam bebidas. Depois, no México, lá os incas e os astecas também conseguiam. Os europeus só foram descobrir o chocolate depois que dominaram a América. Eles não faziam nem ideia do que era chocolate. Eu tenho uma história de pequenininho que eu lembro que a minha mãe fazia aquelas abóboras, aqueles figos em calda, sabe, Frank? Certo. Eu olhava aquilo e digo, putz, isso aqui é coisa de velho, né? Eu nunca comi aquilo. Hoje eu vejo uma abóbora com cremezinho de... Pô, já dá uma vontade muito mais do que o chocolate. Tu sabe que meu avô materno era de origem portuguesa. Eles têm o costume de cozinhar a moranga, caramelizar ela e, como sobremesa, comer ela com leite, né? Eles ficam ali, esmagam ela com leite. Na verdade, comiam qualquer coisa com leite, né? Mas o que eu mais gostava era a moranga ou a abóbora. Comiam batata doce com leite, milho verde com leite. Era uma festa lá dos portugueses. Que maravilha, né? E um chocolate com um cafezinho vai bem também. Eu sou fã disso. Todos os dias, depois do almoço, um cafezinho pequeno e só um pedacinho de chocolate meio amargo. Assim, isso, para mim, dá energia pro resto da tarde. É uma boa pedida. Meio amargo também, cada vez mais apetecendo. Dr. Frank, um grande abraço, um ótimo final de semana e bom chocolate. Obrigado. Um ótimo final de semana a todos aí. 14 minutos faltando para as 11, 23,4 é a temperatura, já está aqui conosco, participando inclusive, né? O prefeito de Lajeado, Marcelo Calmo, participa conosco também no Direto. Graus e 4 décimos é a temperatura, chegando o Direto ao Ponto. Rádio Independente. Direto ao ponto. No quadro Direto ao Ponto, a participação do médico e gourmet Dr. Marcos Frank, que vai falar de onde veio o ovo da Páscoa. A Páscoa está se aproximando aí e a gente começa a falar sobre esses assuntos. Bom dia, Dr. Frank. Bom dia, Rita. Bom dia aos nossos ouvintes. É aquela fase que a gente entra nos supermercados agora e, se bobear, a gente cabeceia um ovo de Páscoa, né? Então eu fui resgatar um pouquinho da história do ovo de Páscoa, dessa tradição. E essa é uma tradição muito antiga, que inclusive ela é prévia ao surgimento do cristianismo, né? Certamente os homens antigos lá olhavam para aquele fenômeno, né, da galinha colocando o ovo, aquele ovo chocando, e de repente, dias depois, nascendo um pinto. Então isso ficou desde cedo um símbolo. Primeiro um símbolo de fertilidade, né? Olha, aquilo se transformou depois de restauração. E isso aí era muito festejado, porque no hemisfério norte, a primavera acontece mais ou menos nessa época e corresponde ao pico da postura de ovos. Quando os cristãos surgiram, né, a história de Jesus Cristo e tudo mais, os primeiros cristãos tomaram emprestada essa imagem do ovo.
Só que eles aplicaram ela para a figura de Jesus Cristo, ou seja, alguém que ressurge, né? Como se alguém está ressurgindo, alguém que está aparecendo de novo. Isso foi se criando esse costume aí, e se imagina que mais tarde se começou o costume de presentear as pessoas com ovos. Se acha que isso tem acontecido depois das cruzadas, que aconteceram ali por volta de 1100, é onde cristãos foram tentar retomar a Terra Santa. Naquela época, a Quaresma, esse período de 40 dias que antecede a Páscoa, existia um jejum muito mais rigoroso, semelhante àquele jejum que os islâmicos, né, que os muçulmanos fazem durante o seu Ramadã. Hoje nós não temos mais uma tradição tão forte assim. As pessoas não comiam ou comiam menos, tinha aquele monte de ovos sendo colocado para as galinhas lá, e o que fazer com os ovos? As pessoas começaram a cozinhar os ovos, decorar os ovos com cores vivas, e se tornou um costume, então, dar ovos cozidos de presente. Quando acabava a Quaresma, era bom ter um ovo ali cozido para comer logo depois. Em 1290, um rei, Eduardo I, ele comprou 450 ovos e mandou tingir com pano colorido, usou um corante lá, e depois esses ovos foram dourados com folhas de ouro, ou seja, ficou um ovo muito bonito. E o Eduardo I, ele presenteou os membros da Casa Real com esses ovos aí. Com o tempo, os ovos começaram a ser levados para a igreja para serem abençoados, e depois eram colocados no centro da mesa. Acabava o jejum, as pessoas iam lá e comiam um ovo cozido decorado. E o que aconteceu? Com o tempo, começaram a surgir superstições em cima desses ovos aí. Dizia o seguinte: os ovos postos na Sexta-feira Santa, se tu guardasse ele por 100 anos, eles iriam se transformar em diamantes. E a gente viu que isso não aconteceu. Outros achavam assim: os ovos cozidos na Sexta-feira Santa e consumidos na Páscoa, eles melhoram a fertilidade e eles vão prevenir a morte súbita. E surgiu um outro costume que até hoje algumas pessoas ainda preservam, que é: se um ovo tivesse 2 gemas, a pessoa iria ficar rica. O chocolate chegou bem mais tarde, né? Por volta do século XVIII, quando os chocolateiros franceses conseguiram fazer as formas para o ovo de chocolate e passaram a rechear o ovo de chocolate com bombons dentro dele. E de lá para cá, esse costume. Nós esquecemos um pouco dos ovos tradicionais da galinha, embora eu tenha crescido e tenha ganhado algumas vezes aqueles ovos de galinha que remetem mais ao costume antigo. Ou a gente vai no mercado e a gente vê lá os ovos de chocolate aos montes. E agora a gente pode entender da onde que veio esse costume. E vocês aí, pessoal, gostam de chocolate? Bastante. Gosto. Não sou daqueles que não fica sem, mas sempre é bom um chocolatinho ali, sem muito exagero, Dr. Frank. Para comer. É difícil achar alguém que não gosta de chocolate, né? Mas eu conheço. Sempre tem um diferentão, eu conheço. Né? É estranho, né? Porque muitas vezes assim a sobremesa ela vem, se não é o bombom, a barra de chocolate, tem mousse de chocolate ou algo que tenha chocolate no meio, e daí é estranho que quando tem alguma pessoa ali que não gosta, né? Aí já se faz uma sobremesa diferente também para essa pessoa. No meu caso ali na família tem alguém, é atípico, mas acontece. Faz parte. Assim como tem aqueles caras que não gostam de batata frita, né? Fazer o quê? Eu sou um que não gosto muito de chocolate, Frank. Se tiver opção, eu como porque é a opção mais prática. Mas se tiver uma sobremesa ou chocolate, eu vou sempre na sobremesa antes do chocolate. Tem cara de quem gosta de um pudim. Também gosto de um pudim bem fraco. A gente tá gozando aqui, né? Mas esse costume do doce, da sobremesa, né? E o chocolate é uma tradição
que surgiu aqui na América do Sul, né? Os incas usavam o cacau e produziam chocolate, produziam bebidas. Depois, no México, lá os incas e os astecas também conseguiam. Os europeus só foram descobrir o chocolate depois que dominaram a América. Eles não faziam nem ideia do que era chocolate. Eu tenho uma história de pequenininho que eu lembro que a minha mãe fazia aquelas abóboras, aqueles figos em calda, sabe, Frank? Certo. E eu olhava aquilo e digo, putz, isso aqui é coisa de velho, né? Eu nunca comi aquilo. Hoje eu vejo uma abóbora com cremezinho de... Pô, já dá uma vontade muito mais do que o chocolate. Tu sabe que meu avô materno era de origem portuguesa. Eles têm o costume de cozinhar a moranga, caramelizar ela e, como sobremesa, comer ela com leite, né? Eles ficam ali, esmagam ela com leite, ou na verdade comiam qualquer coisa com leite, né? Mas o que eu mais gostava era a moranga ou a abóbora. Comiam batata doce com leite, milho verde com leite. Era uma festa lá dos portugueses. Que maravilha, né? E um chocolate com um cafezinho vai bem também. Eu sou fã disso. Todos os dias, depois do almoço, um cafezinho pequeno e só um pedacinho de chocolate meio amargo. Assim, isso para mim dá energia pro resto da tarde. É uma boa pedida. O meio amargo também cada vez mais apetecendo. Dr. Frank, um grande abraço, um ótimo final de semana e bom chocolate. Obrigado. Um ótimo final de semana a todos aí. 14 minutos faltando para as 11, 23,4 é a temperatura, já está aqui conosco, participando, inclusive, né? O prefeito de Lajeado, Marcelo Calmo, participa conosco também no Direto